Tá Beleza. compartilhando? Tá. Todos vocês estão vendo aí? Então, tudo bem. Então, Tá ótimo. Bom, então, boa tarde para todos e todas. Né? Estamos dando início ao nosso seminário aqui do Departamento de Física, né, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? E hoje nós temos aí como convidado o Igor Mello. Ele vai falar um pouco aí da dinâmica de sistemas de longo e curto alcance. Né? O Igor já esteve aqui na Rural há um tempo, né? Passou aí alguns dias aqui, né? Trabalhando aí com o Luciano. Então, para introduzir, falar um pouco do Igor, né? Que colega conhece melhor, né? Eu vou chamar então o Luciano, né? O Luciano vai fazer uma apresentação mais formal do Igor e aí a gente dá início então ao seminário. Luciano, a palavra é sua. Opa, primeiro queria agradecer, né, o Igor ter aceitado o convite, né, tem um inconveniente aí do fuso horário, porque o Igor está morando atualmente em Paris, então deve ser umas 9 horas da noite lá agora, né, então tem esse inconveniente do horário, eu agradeço de qualquer forma, e o Igor, ele fez bacharelado na Universidade Federal do Pará, em Belém, e o mestrado e o doutorado dele foi em Brasília. Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o Igor durante o doutorado. A gente teve a mesma coorientação do professor Elskins, da Universidade de Aix-Marseille, e nós dois tivemos também a oportunidade de ter um estágio, né, durante o doutorado na Universidade de Aix-Marseille. A gente passou um ano lá. E nós dois trabalhamos com sistema de interação de longo alcance. Eu na parte de caos e o Igor na parte de sistemas mistos, né? Com interações de curto e longo alcance, que ele tem mais competência, lógico, para falar do trabalho dele, não vou falar. E tem uma outra informação aí, um outro ponto comum aí na formação da gente. A gente estudou junto no Clube do Choro, em Brasília. Também a gente passou um tempo estudando junto lá. Mas é isso. Então, obrigado pelo convite, né? Estou feliz de assistir aqui a sua apresentação. E é isso aí. Igor, pode começar. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu agradeço ao Luciano, agradeço aos professores da pós-graduação pelo convite, por aceitar o meu seminário. Então, hoje eu vou apresentar o seminário intitulado Dinâmica de Sistemas de Longo e Curto Alcance. Longo e curto alcance. Essa apresentação ela está dividida de acordo com o sumário. Primeiro, faço uma breve introdução do que é um sistema, do que são sistemas de curto e do que são sistemas de longo alcance. Depois eu falarei um pouco sobre os aspectos dinâmicos dos sistemas de curto alcance. Em seguida, um pouco dos aspectos dinâmicos dos sistemas de longo alcance. Depois, introduziremos o que nós chamamos de sistemas mistos. Aí, em seguida, os resultados e, por fim, a conclusão e perspectivas. Bom, introdução. Como nós queremos falar de interações de curto e longo alcance, vários fenômenos da natureza, elas apresentam esse tipo de interação. E como nós definimos isso, a interação de curto e longo alcance? Para nós definirmos matematicamente essas interações, nós consideramos esse um potencial onde ele vai decair de acordo com essa equação apresentada, onde esse R é a distância entre duas partículas, alfa um coeficiente, considerando que isso está em D dimensões. Se nós utilizarmos esse potencial, integrarmos isso em uma esfera, o potencial entre duas partículas em uma esfera, nós obtemos a equação número 1, que é a equação para energia. E a partir do resultado da equação número 1, nós definiremos o que vai ser um sistema de curto alcance e o que será um sistema de longo alcance. Bem, quando nós dizemos que alfa, que é esse expoente aqui, ele é maior que a dimensão do sistema, nós temos as interações de curto alcance. E se nós olharmos na equação número 1, quando alfa
for maior do que D, o sistema, que é esse caso, a energia do sistema, ele cresce linearmente com o sistema, com o tamanho do sistema. Se eu aumento esse R, isso vai crescendo linearmente. Por outro lado, se eu considero que alfa é menor ou igual a D, as nossas interações serão chamadas de interação de longo alcance, e nós podemos observar, tanto no primeiro caso quanto no segundo caso, que a energia ela cresce superlinearmente com o tamanho do sistema. E uma maneira de observar as diferenças desses dois sistemas é apresentado nessa figura. Os sistemas de curto alcance, eles são caracterizados por ter as suas interações pontuais, ou seja, é necessário o contato, é necessário para que uma partícula perceba a força, elas se interajam, ela tem um contato com a sua partícula vizinha. De outro lado, os sistemas de longo alcance são sistemas em que uma partícula, a força que uma partícula sentirá é a contribuição de todas as outras forças, como apresentado aqui no lado direito da figura, ou seja, temos um campo de força. E devido a essa diferença entre os dois sistemas de curto e longo alcance, nós observaremos que os sistemas com interação de curto alcance, quando nós falamos no aspecto termodinâmico, são sistemas aditivos e extensivos, e em respeito à sua mecânica estatística, ele vai apresentar uma rápida dinâmica, um equilíbrio termodinâmico, e os sistemas são ergódicos, de acordo com a teoria de Boltzmann. Por outro lado, os sistemas com interação de longo alcance, a nível termodinâmico, são sistemas não extensivos e não aditivos. Isso traz uma série de efeitos que nós não observamos nos sistemas de curto alcance, e na sua parte estatística, a sua dinâmica é lenta, fora do equilíbrio termodinâmico, e os sistemas são não ergódicos, contrariando a teoria inicial de Boltzmann. E, além disso, os sistemas de longo alcance, eles estão nas aproximações dos estados quasi-estacionários. Aí, para quem não sabe o que são os estados quasi-estacionários, é o seguinte: no decorrer do processo dinâmico, se nós observarmos esses sistemas, ele terá várias características de equilíbrio, mas quando nós analisamos a distribuição das velocidades, essa distribuição de velocidade não apresenta o equilíbrio termodinâmico, ou seja, não apresenta uma distribuição gaussiana. Bom, o objetivo do meu trabalho, na verdade, é falar um aspecto desses dois, mas impor uma pergunta: como se comportaria um sistema hamiltoniano clássico em que as partículas elas tivessem tanto a influência do curto e do longo alcance? Ou seja, eu quero um sistema que apresente os dois tipos de interação. E para nós implementarmos isso, um modelo que é referente ao longo alcance é o modelo HMF, que eu explicarei mais tarde, e o modelo referente ao sistema de curto alcance é o modelo de colisões. Eu criarei um esquema para poder juntar os dois modelos com os dois tipos de interação. E isso é com o objetivo de analisar a rota para o equilíbrio termodinâmico, para saber se no fim da dinâmica as distribuições vão seguir a distribuição de Boltzmann, ou seja, se isso vai estar no equilíbrio termodinâmico ou não. Para fazer isso, eu utilizarei a ferramenta de dinâmica molecular, que, para quem não conhece, dinâmica molecular, por exemplo, se eu quero integrar as equações de movimento de vários corpos, como, por exemplo, um sistema de galáxias, eu utilizo dinâmica molecular, ou seja, eu vou calcular equação por equação, equação por equação, e para isso é necessário a ferramenta computacional. Bom, vamos começar falando um pouco do sistema de curto alcance. Um caso clássico de sistema de curto alcance é o sistema colisional. Nós definimos o sistema colisional a partir do seu potencial. E aqui nós apresentamos o potencial, de acordo com a equação número 1, onde esse potencial será zero se a distância entre os centros das duas partículas aqui for maior, no caso, do que o sigma. O sigma é o diâmetro da esfera, e esse potencial será infinito se essa distância entre o centro de duas esferas é menor do que esse sigma. RJ é o vetor posição relativa, e o RJ, sem estar em negrito, é o módulo desse vetor distância relativa. Bom, quando nós trabalhamos com colisão, um processo importante
nós descrevermos as velocidades pós-colisionais. Como nós conhecemos, em um gás não existe a probabilidade de termos colisões entre 3, 4, 5 partículas, ela é quase nula. Então, sempre trabalharemos com colisões binárias. E para obter as informações de velocidades pós-colisionais, nós começamos com as equações de movimento ao par que colide, como nós apresentamos na equação número 2. E para nós obtermos essa informação sobre a velocidade das partículas pós-colisionais, nós utilizamos as leis de conservação da energia, momento angular e momento linear. A partir desse potencial, nós obtemos aqui a lei de conservação da energia e a lei do momento angular. E se nós observarmos também que, com integração direta, isso aqui vai dar um valor constante, que nos diz que as colisões ocorrem em um plano. E também, nós podemos, somando essas duas equações, nós obtemos aqui a equação de número 3, que é a lei de conservação do momento linear. E nós também definimos o vetor velocidade relativa antes da colisão, e tudo que tiver asterisco vai ser pós-colisão. E nós dizemos que o módulo desse vetor, ele é igual, e a partir, ele é igual antes e depois da colisão. E a partir dessa consideração, nós conseguimos obter a conservação da energia cinética. Mas o que nós temos aqui é que, se nós somarmos as duas equações, a 3 e a 4, nós vamos obter apenas 4 equações que não vão dar respostas completas sobre sobre a velocidade das duas partículas após colisão. Então, para isso, nós definimos um vetor colisão, de acordo com a equação número 5. Esse vetor, ele bissecta o vetor velocidade relativa, de forma que, se eu fizer essa consideração, e com auxílio da lei de conservação do momento linear, nós obtemos a nossa informação, que é o que nós desejamos, que são as velocidades das partículas após a colisão, nesse momento que nós teremos uma descontinuidade no potencial. Ótimo, sabemos a informação das velocidades, mas para o processo que nós estamos interessados, que é o processo da dinâmica, é necessário conhecer o tempo de colisão entre duas partículas. E para nós conhecermos o tempo de colisão de duas partículas, nós vamos analisar essa figura. Nós temos uma partícula RI e uma partícula RJ nas suas devidas posições iniciais. Depois de um intervalo de tempo, nós vamos dizer que essa distância RJ, ou seja, a distância do centro das duas partículas, ela é igual ao sigma, ou seja, igual ao diâmetro da partícula. Obedecido isso, nós temos a condição onde as partículas se colidirão. Aqui, as partículas, elas foram evoluídas, a posição foi evoluída no tempo, de acordo com a equação aqui, que eu apresento, que nós conhecemos muito bem. Então, para nós obtermos essa equação para o tempo, nós vamos partir da condição 7, que nada mais é a condição que eu apresentei na figura anterior, e nós vamos considerar o quadrado dessa equação. Considerando o quadrado dessa equação, nós obtemos a equação número 8, que é uma equação quadrática no tempo. E aqui definimos B e J como sendo a projeção da colisão e delta como sendo o discriminante dessa equação quadrática. E para nós termos o tempo, é necessário fazer algumas considerações. Se a projeção se B e J for maior do que zero, significa que as partículas estão se afastando, que é um caso que não nos interessa. Porém, se B e J for menor do que zero, significa que, ótimo, uma colisão, ela pode ocorrer. Porém, o valor desse discriminante, ele deve ser maior do que zero, pois assim evitaremos raízes complexas. E enfim, obtemos a equação do tempo entre duas colisões, entre duas partículas, e sendo essa parte mais importante no processo de dinâmica colisional, obter o tempo de colisão entre duas partículas. Ótimo, temos informações sobre as velocidades pós-colisões, como calcular o tempo de colisão, e se nós quisermos
obter informações de um sistema colisional, é necessário nós utilizarmos um método computacional, porque é impossível calcular, por exemplo, colisões de 10 mil partículas na mão. E para nós calcularmos computacionalmente, nós utilizamos um método, que é um método numérico que nós chamamos Event Driven, que se nós traduzimos em português, é um método dirigido por evento, ou seja, eu vou evoluir a dinâmica do meu sistema de acordo com os tempos de colisões. E esse método, ele consiste basicamente no seguinte: primeiro, eu calculo e localizo a minha próxima colisão, ou seja, eu calculo par a par os tempos de colisões e vou localizar o menor tempo de colisão. Uma vez que eu acho esse menor tempo de colisão, eu movo todas as partículas de acordo com esse tempo. Uma vez que eu movi todas as partículas de acordo com esse tempo, eu vou implementar a colisão ao par que colide, calculo as propriedades físicas de interesse e retorno ao primeiro passo, para calcular as próximas colisões de acordo com o número de interações que eu desejar, o número de colisões que eu desejar. Ótimo. Isso aqui foi um aspecto básico sobre o método dinâmico de sistemas colisionais. Agora falaremos um pouco sobre os sistemas de longo alcance. Os sistemas de longo alcance, eles são bastante interessantes, por quê? Porque ele por si só, ele apresenta todas as diferenças que eu falei na introdução deste seminário, e, normalmente, ele se comporta da seguinte maneira: nós temos uma condição inicial, a partir do momento que a dinâmica ela se inicia, o sistema ele sofrerá um processo que nós chamamos de processo de relaxação violenta, que levará esse sistema aos estados quase estacionários, ele permanecerá nesses estados quase estacionários por bastante tempo, até que se atinja o equilíbrio termodinâmico. Então, a dinâmica de um sistema de longo alcance, ela é caracterizada por esses estágios. E um modelo de longo alcance estudado na literatura é um modelo que nós chamamos de modelo COIS-HMF, que ele consiste no modelo onde eu tenho um círculo de raio unitário, onde todas as partículas estão interagindo em um campo de força. E o hamiltoniano que descreve tal sistema é o hamiltoniano que eu apresento na equação de número 10, onde o primeiro termo é o termo de energia cinética, o segundo termo de energia potencial. P, o seu momento conjugado, θ, as posições de cada partícula delimitadas entre menos π e 2π, o que configura um círculo. E, além disso, esse epsilon aqui, ele vai nos definir dois casos. Se ele for maior do que zero, é o caso ferromagnético. E se ele for menor do que zero, será o caso antiferromagnético. E esse sistema ele é bastante interessante, porque quando nós olhamos a parte de interação, nós podemos perceber que cada partícula ela interagirá uma com a outra, se movendo num campo de força. E esse campo de força, a cada instante do tempo, vai ser a soma dos campos individuais de cada partícula, ou seja, um campo médio. Para que uma partícula mexa aqui, é necessário que ela influencie todas as outras e assim as outras partículas também, ou seja, nós temos um campo médio. Além disso, olhando o hamiltoniano da equação 10, nós sabemos que esse potencial é termodinamicamente estável, mas por quê? Devido à presença desse fator de 1 sobre n, que garante a sua extensividade, perdão. E isso aqui nós chamamos de prescrição de Kak. O termo 2 aqui, ele é inserido justamente para repetir que nós contemos as interações duas vezes. E esse sistema, como eu disse, uma vez que uma partícula mexe aqui, as outras sentirão esse movimento. Isso pode ser analisado, isso pode ser visto também como vários rotores dentro desse campo de força. E devido a isso, nós definimos o vetor magnetização individual para cada partícula, que é de acordo com a equação número 11. Bom, em termos de termodinâmica e estatística, nós conseguimos encontrar uma solução analítica no equilíbrio. E nós utilizamos isso a partir da definição da função de partição canônica, que todos nós conhecemos do curso de Física e Estatística, que é apresentada pela equação número 12. Então, eu pego o hamiltoniano, distribuo aqui, eu terei a parte cinética e a parte configuracional. Então, o objetivo disso é nós resolvermos isso para, então, obtermos o quê?
a energia livre, porque uma vez que nós obtemos a energia livre, nós podemos ter todas as informações termodinâmicas e estatística referente a esse sistema. E quando eu resolvo a equação, a função de partição, para esse sistema eu obtenho a energia livre apresentada em 13. E quando eu considero a maximização, eu considero que essa energia, isso vai depender somente aqui em Y, eu obtenho a equação do parâmetro de ordem para magnetização, que é de acordo com essa equação. E quando nós obtemos isso, é a solução não trivial, que a solução trivial não nos interessa porque é o estado homogêneo, é o estado onde todas as partículas elas estão espalhadas homogeneamente nesse círculo. E além de admitir uma solução diferente de zero, diferente da trivial, isso aqui ele pode ser visto como um parâmetro de ordem, pois ele apresenta uma transição de fase de segunda ordem. E a partir da energia livre, eu também posso obter outros parâmetros de ordem, como a temperatura crítica, a temperatura onde mudará a fase do sistema, dado por isso, e além disso, eu defino uma energia crítica sendo 3/4, e isso vai servir para indicar os possíveis estados do sistema. Sistemas homogêneos de equilíbrio, ou seja, quando a energia é muito grande, essas partículas elas vão estar circulando livremente, ou para menores energia, que nós teremos estados de aglomerado, nós veremos isso posteriormente. Bom, nós obtemos a solução no equilíbrio, mas quando nós analisamos o sistema dinâmico, nós não conseguimos, nós não podemos obter soluções, porque quando nós derivamos as equações de movimento, aqui apresenta a velocidade, e nós obtemos a força, que é dada pela equação de número 15. Quando nós observamos aqui a força, isso quer dizer que é um conjunto, uma equação, esse sistema ele pode ser analisado como um conjunto de pêndulos acoplados, ou seja, devido a isso, nós não podemos ter a solução analítica para essa parte da dinâmica não linear, da dinâmica não linear. E nós definimos também um vetor magnetização total, que ele é apresentado na equação de número 16, que vem da definição do vetor magnetização individual por partículas, que eu apresentei anteriormente. E esse vetor magnetização ele é bastante interessante, porque ele depende do campo médio e ele sempre vai apontar para a região de maior aglomeração. Ou seja, sistemas onde a energia média por partícula é um sistema mais aglomerado, esse vetor magnetização apontará para o centro, sempre para o centro do aglomerado. E desse vetor nós temos a sua fase, que também vai ser limitada de -π a 2π. E com o auxílio dessas equações, da equação 16, podemos reescrever a equação número 15, que é dada de acordo com que nós obtemos a equação 17, mostrando que a força que uma partícula ela percebe é como essa equação do pêndulo, mais delimitada aqui por m, que é o módulo do vetor magnetização. Mas esse módulo também depende da força de todas as outras partículas dentro do campo médio. E, além disso, a partir do Hamiltoniano, nós conseguimos obter a energia média por partícula apresentado pela equação de número 18. Bom, o espaço de fase desse sistema, ele é composto de duas coisas, basicamente, duas regiões, perdão. A região de aglomerado, como eu falei, quando sistemas com energias média por partícula é baixa, esse sistema vai se aglomerar, mas quando esse sistema tem uma energia média por partícula um pouco maior, essas partículas terão região de livre circulação. E uma maneira interessante de observar isso é olhando a energia individual por partícula, que é apresentada na equação 19. A partir disso aqui, nós podemos chegar na equação 20, que nada mais é que a definição da separatriz no espaço de fase, que vai ter uma amplitude de 2 raiz de magnetização, e a energia da separatriz vai ser 1 mais o valor do módulo da magnetização. E a partir dessa definição, nós podemos classificar as partículas da seguinte forma: se a energia individual de uma partícula for maior do que a energia da separatriz,
nós dizemos que essa partícula ela é de alta energia, ou seja, ela pode circular ela pode percorrer todo o círculo. Caso contrário, a energia individual de partícula ela é menor do que a energia da separatriz, essa partícula ela restará numa região de confinamento, dentro do espaço de fase. E também devemos observar que, se nós somarmos todas as partículas, nós não recuperamos nós não temos a conservação da energia. Então, isso é algo também importante de se dizer sobre esse sistema. Bom, aqui é uma figura para mostrar, como eu falei que o vetor magnetização ele aponta sempre para a região de aglomerados e sistemas que têm energia média por partículas pequenas são sistemas que aglomeram mais, nós podemos ver isso através do módulo do vetor magnetização. Ou seja, um sistema que com energia média por partícula 0,3, ele apresenta um módulo de vetor magnetização grande. Quer dizer que o sistema está bastante aglomerado. Eu vou aumentando para 0,5, esse módulo de vetor magnetização vai diminuindo até o ponto que eu chego na energia 0,69, com baixa região de aglomeração. Para resolver a dinâmica molecular desse sistema HMF, eu utilizo um integrador simplético, porque, como eu trabalho com o sistema hamiltoniano, eu tenho que obter a conservação da energia, e esse integrador não permite, que é o leapfrog, que o seu esquema, ele é basicamente o seguinte: eu pego uma das variáveis, aqui eu escolhi a posição, evoluo meio passo no tempo, pego a outra variável, momento, evoluo um passo inteiro no tempo, e retorno, e é nesse momento, perdão, que eu calculo a força de longo alcance, e retorno para meio passo nas posições, no tempo. E para todas as nossas simulações, nós utilizamos a distribuição inicial de acordo com a equação 21, porque isso é uma condição que está fora do equilíbrio, e ela é interessante porque, como eu posso controlar a largura da distribuição das posições do momento, eu consigo controlar a energia que eu desejo e também a magnetização, apresentada de acordo com essa equação. E essa aqui é a figura dessa distribuição inicial que eu escolho para o início do meu processo dinâmico. Bom, agora vamos falar dos sistemas mistos, que é a parte do meu trabalho, a parte onde eu realmente trabalhei em cima, que é o que eu tentei, o que eu fiz de novo. Nós vamos considerar um sistema misto, é um sistema que vai ter os dois tipos de interações, de curto e longo alcance. E a ideia básica desse trabalho, no meu trabalho, é pegar o modelo HMF, que eu acabei de apresentar, e introduzir colisões. Colisões. Por quê? Porque são os efeitos colisionais que levam o sistema de curto alcance ao equilíbrio termodinâmico. Então, uma vez que eu implemento colisões em um sistema de longo alcance, será que esse sistema de longo alcance ele vai alcançar o equilíbrio termodinâmico devido à presença dessas colisões? Então, o nosso grande interesse nesse trabalho é isso. E para nós construirmos esse modelo, que eu vou chamar agora o modelo COIS-HMF, colisional, é necessário que nós façamos algumas considerações, como, por exemplo, no início do processo dinâmico, as minhas partículas, elas têm que estar ordenadas. Por quê? Porque, como eu trabalho com processo colisional, calculo a colisão de par a par, ou seja, das partículas da esquerda com a partícula da direita e assim sucessivamente. Então, as partículas têm que ser mantidas em ordem. E, normalmente, num sistema de colisão, nós conseguimos obter a equação do tempo, como aquela que eu apresentei no início da nossa apresentação. Porém, para o caso do HMF, quando nós escrevemos a equação da posição de acordo com essa equação 22, nós temos a presença do termo de campo médio, o termo quadrático, que nada mais é do que a aceleração, e isso não nos permite obter uma equação analítica, isso não nos permite calcular o tempo, devido a esse movimento não ser constante. Então, é necessário que nós façamos uma aproximação para podermos obter uma equação do tempo, para o tempo de colisão, para esse caso, com as HMF, no campo médio. E para nós fazermos isso, nós consideraremos que
no momento que eu for calcular o meu tempo de colisão, a força que a partícula da direita, Fi mais 1, sente é igual à força da partícula Fi. Lembrando que a força da partícula Fi é a contribuição da força de todas as outras partículas. E isso será possível se eu considero também que as posições entre essas partículas, ela é consideravelmente pequena, como se elas estivessem muito próximas umas das outras. E, dada a condição de colisão, que a posição de uma partícula tem que ser igual à posição da outra, e visto que Fi é igual a Fi mais 1, esse termo, ele se anula, porque Fi é igual a Fi mais 1, nós podemos eliminar, de forma que obtemos, com essa aproximação, o tempo de colisão para duas partículas nesse modelo COS-HMF colisional, onde θ e J é a diferença, e V e J também é a diferença das velocidades. E, para que esse movimento seja um movimento retilíneo uniforme, o nosso passo de tempo ele também deve ser suficientemente pequeno. E, dessa forma, se ele é suficientemente pequeno, o termo quadrático ele vai ser desprezível. Nós temos o movimento retilíneo uniforme. Então, uma figura, um modo pictórico de representar esse nosso modelo é da seguinte maneira: eu evoluo a velocidade, né, no campo médio, e a partir desse momento, considerando que elas estão bem próximas, calculo o tempo de colisão, evoluo a posição dessas colisões, dessas partículas, até um θ de colisão. Quando elas chegarem nesse θ de colisão, elas vão sofrer a força de curto alcance, ou seja, a partícula vermelha que estava aqui, vindo nesse sentido, ela muda o seu sentido, como a partícula azul também. E depois elas repartem o movimento retilíneo uniforme e nós recalculamos a força de longo alcance. Então, como nós não temos uma solução analítica, é necessário nós fazermos isso numericamente. Então, o primeiro passo foi feita a aproximação. E como integrar isso? Então, para isso, nós tivemos que utilizar de dois métodos, que eu já citei aqui, que é o Event Driven e o Leapfrog. Então, nós juntamos esses dois métodos. Só que aqui eu vou escolher dar meio passo na velocidade, um passo inteiro na posição e mais meio passo na velocidade. E onde entram as colisões? As colisões, elas vão entrar no passo de número 2, ou seja, na minha evolução espacial. Durante um intervalo de tempo t mais ΔT, eu calcularei as minhas colisões. Então, para isso, aqui, eu evoluí meio passo, quando eu chego aqui, eu calculo novamente o tempo de colisão, acho as colisões, vou evoluir todas as partículas, e aqui só uma astúcia. Em vez de recalcular todos os tempos, eu só vou calcular os tempos de colisões do par que colidiu. Assim, dessa maneira, eu evito gastos computacionais. E vou repetir esses passos 2, 3 e 4, até que não haja mais colisões nesse intervalo de tempo t mais ΔT. Então, esse é o método numérico que nós propomos com a aproximação física que nós apresentamos agora há pouco. E, bom, falaremos, e nós conseguimos implementar isso, fizemos a aproximação, e uma maneira de verificar se o método ele funciona, ele é válido, analisando exatamente a conservação da energia, porque como o sistema ele é conservativo, a energia ela tem que ser a mesma do início até o final. Nós obtemos isso para um sistema com energia 0,3 e um sistema para energia 0,69. Ótimo, agora vamos ao resultado, vamos ver se a pergunta que nós lançamos no início, ela vai ser respondida. Nessas colisões, elas vão conseguir levar o sistema de curto alcance, o sistema de longo alcance ao equilíbrio termodinâmico. Mas antes, é necessário fazer algumas considerações. Quando eu trabalho com colisões em sistemas unidimensional, se nós tivermos um sistema onde todas as massas são iguais, a única coisa que vai acontecer é a troca do módulo de velocidade. Esse sistema ele nunca vai gaussianizar, ele nunca atingirá o equilíbrio
termodinâmico se as massas forem iguais. Então, aqui, a partir de agora, nós trabalharemos com duas espécies de massa, duas espécies de partículas. Partículas mais massivas e menos massivas. As menos massivas eu apresento em vermelho, e as mais massivas eu apresento em azul. E o primeiro resultado que nós vamos ver aqui é a evolução do espaço de fase. Primeiro, eu apresento o espaço de fase do sistema COS-HMF padrão com uma energia 0,3. E o que nós obtemos é isso. Partimos de uma Alterberg, nós observamos, a primeira coisa que nós observamos é um processo de segregação de massa, onde as partículas mais massivas, em azul, elas tendem a ficarem próximas entre elas, e as partículas menos massivas na sua região. E aqui nós observamos aquela descrição que eu falei agora há pouco. Como a energia... Vou recomeçar um pouco aqui, vou recolocar o vídeo aqui, adiantar um pouco. Aqui, nós observamos que a maior parte das partículas, elas não conseguem ultrapassar a separatriz, ou seja, a linha da separatriz, essa linha aqui é o valor mais e menos. A separatriz em cima e a separatriz embaixo. Então, nós observamos aqui que a maioria dessas partículas elas ficam nessa região de confinamento e o processo de segregação de massa. Quando nós implementamos a colisão, aqui já é nosso primeiro resultado, que é o modelo COS-HMF com colisão. Quando nós implementamos a colisão, o que acontece? O nosso processo de segregação de massa, ele não existe mais devido ao ordenamento, e o nosso sistema, ele tende a ser mais aglomerado. Porém, algumas partículas agora, elas conseguem ter energia suficiente para percorrer todo o círculo, o que não acontecia no vídeo que nós apresentamos anteriormente. Ou seja, nesse processo aqui, nós já observamos que a dinâmica do sistema, ela muda consideravelmente, e não observamos o processo de segregação de massa. Aí, um outro vídeo aqui, que é o sistema COS-HMF padrão, porém com uma energia de 0,69, nós observamos novamente o processo de segregação de massa, porém, como esse sistema ele tem uma energia média por partícula mais alta, nós observamos que várias partículas elas estão além da separatriz, ou seja, elas podem percorrer todo o círculo. Ou seja, as duas espécies de partículas elas poderão percorrer todo o círculo devido a esse valor de energia média por partícula ser mais elevado. Quando nós analisamos o sistema implementado por nós, que é o COS-HMF colisional, o que acontece é basicamente isso. Não temos mais a segregação e observamos uma tendência de regiões de aglomeração maior, porque isso é uma característica de sistemas colisionais. E antes aqui nós tínhamos muita partícula acima da separatriz. Agora, esse número de partículas diminui devido a essa tendência de aglomeração, ou seja, a dinâmica e o espaço de fase, elas foram alteradas. E nós observamos isso pelo módulo de vetor magnetização, que, como eu disse lá, o vetor magnetização, ele aponta para as regiões de aglomerado. O primeiro gráfico da magnetização é esse bem aqui, para a energia 0,3. Nós observamos, em vermelho, o sistema implementado por nós aqui, COS-HMF colisional, em azul, o HMF simples. Então, nós observamos que, sim, pelo módulo de vetor magnetização, observamos que o sistema colisional ele é mais aglomerativo. E uma outra coisa bastante importante, que é esse período é o período de relaxação violenta. Ou seja, nós temos um processo de relaxação violenta diferente do sistema padrão. Então, se o processo de relaxação violenta é diferente, isso vai nos levar a estados quase estacionários ou estados estacionários diferentes, como veremos posteriormente. Isso aqui é para energia, esse gráfico aqui é energia 0,5 e esse aqui é energia 0,69, que foi o último vídeo que nós apresentamos. Então, é bastante interessante que, no caso simples, ele é pouco aglomerado. No caso com colisão, ele aglomera bastante. E, como eu apresentei no início,
A magnetização ela serve como parâmetro de ordem, e aqui nós apresentamos eu fiz alguns experimentos, repeti a magnetização em função da energia, e em preto aqui é o sistema não colisional, e aqui nós observamos a transição de fase padrão, perdão, e para o sistema COS-HMF colisional, isso altera, mas é lógico que isso vai alterar, porque se no gráfico anterior os valores eram diferentes aqui com o parâmetro de ordem também vai ser, ou seja, nós já temos alteração no espaço de fase, implementando as colisões, nós sabemos que a magnetização como parâmetro de ordem, isso vai ser alterado também, nós teremos uma outra termodinâmica, mas o que nos interessa verdadeiramente é saber se esse sistema vai estar em equilíbrio termodinâmico. E para nós analisarmos esse equilíbrio termodinâmico, eu vou trabalhar com uma coisa que na estatística nós chamamos de curtose. A curtose, quando nós temos uma distribuição de qualquer variável, quando nós analisamos a curtose, que nada mais é do que o quarto momento estatístico sobre o segundo momento estatístico, toda distribuição que vai que obedece uma distribuição gaussiana apresenta curtose de número 3. A curtose é 3. Então, o que nós desejamos aqui é observar, para saber se o sistema COS-HMF colisional termaliza, é observar se teremos curtose 3 ou não. Então, eu começo a apresentar os resultados da curtose para analisar a termalização. Nesse primeiro gráfico aqui, eu peguei partículas com sistemas com massas iguais. Então, no sistema colisional não altera nada, porque só está trocando módulo. E aqui, no gráfico da direita, eu apresento o sistema HMF simples em azul e o HMF colisional em verde. Ou seja, eles apresentam o mesmo comportamento, exceto aqui pelo ruído numérico, mas é o mesmo comportamento. Ou seja, não colocar massa diferente não vai alterar em nada o meu processo dinâmico. Porém, se eu colocar uma única partícula de massa 5 para um sistema com energia 0,69, aqui nós temos um sistema puramente colisional. Em vermelho, eu vou colocar aqui em vermelho a referência com sistemas sempre com massas iguais. E em cima, nós observamos que essa distribuição ela mudou devido à presença de uma única massa, mas também não gaussianizou. O sistema COS-HMF simples, sem colisão, ele também apresenta uma leve alteração, mas não muito significativa para a distribuição de velocidade. Porém, o meu sistema COS-HMF colisional, ele altera drasticamente com a presença de uma única partícula com massa diferente. Aqui em vermelho é a curtose do sistema padrão, com massas iguais, e aqui em verde o sistema colisional com uma única massa diferente. Observamos que o valor da curtose está próximo de 3, o que nos levaria a dizer que, o sistema está indo para o equilíbrio termodinâmico devido ao efeito da colisão. Mas para afirmar isso é necessário outros experimentos e trabalhar com outros valores. E então aqui eu coloco um sistema com 1% de partícula com massa M5 e continuo com essa energia média por partícula 0,69. E, perdão, eu não falei inicialmente, mas aqui eu estou trabalhando com 3.000 partículas. 3.000 partículas, então, se é 1%, nós teremos aqui 30 partículas mais massivas. E, quando nós analisamos a curtose do sistema puramente colisional, essa distribuição, ela sofre uma mudança, ela sofre uma mudança na sua distribuição, mas sempre fora do equilíbrio termodinâmico. O sistema COS-HMF normal, padrão, ele não muda muita coisa. E o sistema que nós implementamos, que é o COS-HMF colisional, ele aparenta estar no equilíbrio termodinâmico, mas para isso é necessário nós fazermos outros experimentos, colocarmos mais partículas pesadas para ver se esse resultado se confirma. E é o que nós apresentamos aqui. Aqui, nós teremos sistema com 10% de partículas de massa pesada, 25% e metade, 50%. No primeiro gráfico aqui, em cima, à esquerda, nós temos o sistema puramente colisional. E nós observamos que, de acordo com que nós aumentamos o número de partículas mais massivas, essas distribuições, elas vão alterando, e sempre fora do equilíbrio termodinâmico, alterando de uma maneira considerável. O sistema COS-HMF padrão,
que é aqui da parte superior direita, ele também altera de acordo com o aumento do número de partículas massivas, mas sempre sem alcançar o equilíbrio termodinâmico. E o nosso sistema implementado por nós, que é o cosseno cos HMF colisional, quando nós aumentamos o número de partículas, nós observamos que a distribuição não segue uma distribuição de Boltzmann. Aqui, nós temos um valor próximo de 3, mas para os outros resultados, ou para outros valores de energia, esse resultado, ele não se repete. Então, a nossa pergunta inicial era, colisões implementadas num sistema de longo alcance, seria capaz de levar esse sistema ao equilíbrio termodinâmico? A nossa resposta é não. E, bom, as conclusões aqui, a conclusão do trabalho é, nós conseguimos um algoritmo novo, um novo método numérico, com uma nova aproximação, que isso nos permite implementar colisões para sistemas de longo alcance, isso é muito interessante. O nosso espaço de fase, ele muda drasticamente, as regiões muda drasticamente com, por exemplo, o sistema colisional apresentando maiores regiões de aglomeração e quebrando o processo de segregação de massa, as dinâmicas dos dois processos, ela muda drasticamente e o processo de termalização continua sendo um processo de termalização onde as nossas distribuições permanecem nos estados quase estacionários. Quem quiser e tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre o trabalho, um pouco mais, de uma maneira mais aprofundada, tem esse artigo publicado aqui esse ano na Communication Non-Linear Science and Numerical Simulation, que é um trabalho que eu tive o prazer de fazer com o Luciano e os nossos colaboradores de Brasília e o professor Elskens, lá de Marseille. E as minhas perspectivas eu preciso fazer simulações para tempos maiores, né, para saber como isso vai realmente relaxar, análise de outras propriedades estatísticas e termodinâmicas. Termodinâmicas, por exemplo, nós podemos ver parâmetros de ordem, como temperatura, mais análise para magnetização, todas essas coisas, calor específico, todas essas coisas que nós conhecemos da termodinâmica. E, em questão da análise estatística, nós podemos fazer medidas de, por exemplo, de ergodicidade, que eu não fiz, que é através do método de Séjour. Nós podemos analisar a correlação entre as partículas, podemos analisar o processo de difusão de partículas, que é uma coisa bastante interessante para o modelo HMF. Além disso, eu e os meus colaboradores, nós pretendemos levar esse processo, trabalhar com essa aproximação para outros tipos de sistema, que são sistemas autogravitantes, que é parecido, modelo de folhas carregadas, modelos de folhas gravitacionais, e o modelo de anel, que é o Ring Model, e também desejamos implementar em mais dimensões. Por quê? Porque aqui nós fomos obrigados a colocar massas diferentes para ver o efeito da colisão. Em sistemas com mais dimensões bidimensionais, por exemplo, o choque de quina, ele já é capaz de gaussianizar o sistema. Então, é interessante nós fazer essa aproximação, levar esse método para mais dimensões, e nós também estamos trabalhando para obter uma equação, uma resolução analítica, uma teoria cinética apropriada para esse caso, né, que é o caso com colisão. Que isso é um trabalho árduo, mas isso vai ser feito. Porém, para que eu possa fazer tudo isso, hoje eu me deparo com um problema. Esse problema, eu me deparei com ele quando eu estava tentando fazer o trabalho sobre as difusão, porque na literatura está apresentado que o HMF, durante o seu processo dinâmico, ele apresenta um processo superdifusivo durante o seu período de estado quase estacionário. E isso é associado aos voos de Levi. Quando ele chega no equilíbrio,
esse processo difusível ele se torna normal. E eu queria analisar isso para entender se as colisões ela aumentam esses voos de Levi nesse sistema, mas eu não pude fazer isso porque para isso eu preciso de um tempo muito longo. E quando eu calculo um tempo muito longo, quando eu falo tempo, é o número de iterações multiplicado pelo passo, o meu erro ele começa a não ser mais aceitável. Então eu tenho um problema na minha aproximação. Ou eu preciso melhorar minha aproximação, que é aquela que eu fiz quando as forças são iguais, ou tentar trabalhar no integrador simplético de ordem superior. Então, basicamente isso, espero que vocês tenham aproveitado, e muito obrigado a todos pela paciência, pela presença, e é isso aí. Obrigado aí, Igor, seminário, muito bom seminário, parabéns aí pela apresentação. Bom, vou abrir agora para perguntas, questões, né? Quem tiver interesse pode abrir o microfone e fazer pergunta diretamente aí para o Igor. Então está aberto aí para discussões e perguntas. Nenhuma pergunta. Eu tenho, né? Uma pergunta aqui mais geral. Esse sistema é um sistema bidimensional, né? Seu sistema é um sistema bidimensional. É isso ou unidimensional? É unidimensional. É unidimensional, né? Unidimensional. Certo. Talvez seja mais complicado, né? Mas vocês tendem a... Já tentaram fazer alguma simulação bidimensional desse sistema? Vocês têm algum tipo de resultado? Não, porque a gente se deparou com esse problema da aproximação para tempos muito longos. Nós precisamos melhorar ou a aproximação ou o integrador para nós podermos partir ao sistema bidimensional. Mas o sistema bidimensional, realmente, ele é mais interessante. Por quê? Porque, como eu disse, em questão da colisão, o sistema de colisional bidimensional, ele vai diretamente para o equilíbrio. Isso traz também um aporte para sistemas mais reais, como sistemas de galáxias, todas essas coisas. Por causa que, né, do ponto de vista bidimensional, você acaba conseguindo fazer até pequenos experimentos, talvez, né? Com isso, pois né? Bolinhas sim. colidindo, né? Bolinhas colidindo bidimensionalmente numa caixa, você vai aquecendo e vai vendo o que vai acontecendo, né? Pois tem o trabalho do João sobre o HMF em 2 dimensões, né? Mas a gente nunca trabalhou com isso. Mas tem o trabalho do João lá, um colega da gente da UNB. Que tem experimentos, né? Tem experimentos do sistema HMF bidimensional. Interessante isso. Esses experimentos aí. Outras perguntas? Dúvidas? Eu acho que eu tenho uma dúvida, talvez seja um misprint ou eu estou falando besteira, lá dos vídeos, Igor. Não sei, talvez pode ser dúvida de outra pessoa também. No vídeo? Sim, aí. Isso é o espaço de fase, não é? É o espaço de fase. Então, eu acho que ali, em vez de U, é P, né? Não é. Eu explico por quê. Perdão, uma falha minha, eu não explico que é uma questão de anotação minha. Por quê? Por que não é P? Ela não é P porque, por exemplo, aqui, se eu colocar P, justamente P, eu tenho que passar esse termo de raiz para o outro lado da equação. Então, esse U que eu considerei nada mais é do que P sobre raiz de MI. Se eu considerar só P, eu vou ter 2 linhas, eu vou ter 2 separatrizes. Beleza, entendi. É porque o espaço de fase agora considera mais de uma espécie de massa, não é? De massa. Entendi. Beleza. Então, P sobre raiz. É um momento normalizado aí, né? Exato. Beleza, massa. Entendi, Igor. Valeu. Certo. Ok. Outra curiosidade também aí, né, é a questão da aglomeração, né? Você, nas figuras que você mostrou, né? Elas aglomeram lá de uma forma bem... Isso, assim, não, no seu resultado mesmo, não nesse daí, né? Sim.
elas aglomeram aí de um jeito bem exótico aí, né? Isso se vê nesses experimentos seja esse tipo de aglomerado se vê em pequenos experimentos, assim, bidimensionais também, você sabe dizer? Assim, em sistemas granulares, porque essa forma de aglomeração ele é característico, né, dos sistemas de curto alcance. Então, em granulares, isso se apresenta, porque, não sei se vocês conhecem, os sistemas granulares, eles têm algumas propriedades, assim, bizarras, diferentes, a questão de temperatura, a questão de escoamento. Então, essa forma de aglomeração você pode ver em sistemas granulares, como, por exemplo, lá aquela coisa, se você tem uma caixa lá, você vai botar para colidir, há uma tendência que as partículas mais volumosas, as partículas maiores, elas subam em vez de descer. É mais ou menos o que acontece aqui, né? Nós observamos as partículas azuis mais massivas na parte de cima. Uhum. Isso. Aí você consegue ver, né? Se você sacudir, pegar um negocinho cheio de grãos e sair balançando, aí você vê isso acontecendo, né? Você vê isso acontecendo. Você vai observar que as partículas mais massivas elas vão vir para cima. Vão subir, né? Vão para cima. E questão de empacotamento, né? A questão de exatamente. empacotamento. E ninguém entende por quê. Sabe que existe, mas não tem a descrição. Por que isso acontece? Certo. Mais algumas perguntas? Alguma questão? Bom, então, senão vou agradecer aí o Igor, né, pela apresentação, né? Semana que vem nós continuamos nossos seminários. Igor, muito obrigado. Né, eu que agradeço a todos. Pelo seminário, né? Espero aí tudo. Então, pessoal, até semana que vem, né? E com nossos seminários. Obrigado aí e até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Igor. Valeu todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, todo mundo.